Sejam muito bem-vindos a este episódio especial do podcast do Barrete, uma edição em que celebramos o Dia Mundial do Cinema, que foi dia 5 de novembro, mas ainda estamos no mês, portanto conta. E para assinalar, resolvemos escolher então 3 realizadores e falar sobre alguns dos seus filmes. São eles a escocesa Lynne Ramsay, o britânico Steve McQueen e a francesa Céline Sciamma. E, pois, é verdade. São tudo criativos de diferentes zonas geográficas, mas curiosamente fomos escolher todos europeus, não é? Lá calhou. E quiseste deixar o melhor para o fim, que eu já sei. Sim, discutível, mas não é polémico. Nada polémico de dizer isso. São, neste caso, 3 vozes importantes no panorama do cinema contemporâneo. Isso acho que é inegável. Nós não combinámos os filmes que íamos abordar, portanto, será que Por incrível que possa parecer. uma surpresa, um bocadinho, para todos, embora já tenhamos trocado umas impressões antes de iniciarmos o podcast. Poderá haver repetições, deixo no ar, mas antes de irmos aos filmes, tenho de vos perguntar como é que estão, né? Diogo, Tiago, como pinchas Sentado. Para celebrar o cinema, estamos sempre bem dispostos. E sentados. Bem. E sentados, que é curiosamente como se deve ver cinema, Exatamente. embora às vezes uma pessoa tenha que estar de pé para... Eventos não... especiais, mas por norma, sentado. Sim, as articulações às vezes... E algumas cenas espoletam, não é? Movimentos bruscos. Exatamente. Bem, não esquecer que o Barreto está em todo lado. Podem ler e comentar as centenas de artigos que temos no website. E não é um eufemismo, são mesmo às centenas. Já ultrapassou as 1000. Imagina. Como é que é possível? Isso é, pá. É só vendo, só indo, só entrando, www.barreto.com e ajudar-nos também a fazer deste espaço cada vez mais rico em www.patreon.com/barreto, onde 1 a 3 euros podes ter acesso a conteúdos exclusivos e mais vantagens. É consultar, vão. Já o podcast, podem ouvi-lo e vê-lo nas plataformas habituais, né? Parece que o Spotify agora também permite vídeo, portanto, contem com esse acrescento por lá. É isto. Mas bem, vamos atacar então o tema. Vamos começar pela senhora Lynne Ramsay. E, Diogo, qual é o filme dela que queres comentar e porquê? Fala-nos um pouco. Do que é que tens de falar? Ora bem, foi uma surpresa. Já tinha falado com vocês em off que realmente foi muito difícil para mim. Eu queria ver uma das primeiras obras da realizadora. Não consegui encontrar nem a primeira nem a segunda. Foi tudo uma questão de tempo. Mas consegui encontrar sim a obra We Need to Talk About Kevin, um título que eu já conhecia, mesmo de alguns amigos também já terem visto o filme e comentado um bocadinho comigo, mas já algo um bocadinho no passado. Portanto, foi com olhos frescos que vi este drama, com traços de thriller, um bocado de terror, portanto, mais nas atitudes, digamos, na narrativa per si, mas realmente é um drama de um tema que acaba por não ser novo. Portanto, a questão do Kevin ser um rapaz extremamente problemático, com várias nuances a ver desde a sua infância, o seu nascimento. Portanto, a sua mãe e ele sempre tiveram uma relação muito particular no mau sentido. Portanto, aqui a mãe dele é interpretada pela Tilda Swinton, uma atriz também já por nós conhecida, e se de tirar o chapéu, pelo menos no meu caso, penso que ela tem sido sempre uma atriz exemplar, uma atriz bastante completa, com excelentes trabalhos durante a sua carreira. Aqui mais um. E o Kevin a ser interpretado pelo Ezra Miller, realmente a serem os pilares deste drama, que se vai desenrolando aos poucos, portanto com aqui algum mistério à mistura, apesar de a certa altura, ainda relativamente cedo na história, ser compreensível o que é que realmente aconteceu, não é? Portanto, depois é todo o caminho, tudo o que aconteceu para lá chegar, e o Kevin basicamente comete uma atrocidade essa que está muito ligada à questão dos Estados Unidos, à violência nos jovens. E vimos também, não há muitos meses, um filme chamado Mass,
que também foi bastante aclamado aqui por nós, portanto, uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu penso que é mais angustiante. Este We Need to Talk About Kevin é um filme realmente muito angustiante e que nos faz corroer por dentro, portanto, não só o que é o nós irmos constantemente refletindo e tentando nos pôr no papel daquela mãe, da Eva, mas é quase impossível, porque realmente o cinema é excepcional na forma como passa estas mensagens, ou como tenta, ou como cria estes retratos, mas ao mesmo tempo também consegue tornar esse mesmo retrato / experiência frustrante, no sentido em que quando algo é muito puro, tu nem consegues pôr do outro lado, por ser algo tão violento, algo tão psicadélico às vezes até, pois o ser humano aqui desconstruído na personagem do Kevin, de um jovem que tem uma adolescência muito problemática, as ideias que ele tem na sua cabeça às vezes parece que vêm do outro mundo. É um grau de frieza que eu penso que até quase uma máquina nem conseguia reagir assim. Portanto, uma espécie de personagem vazia, sem valores, mas um indivíduo extremamente inteligente. Portanto, Quase uma figura demoníaca. em parte, custa-me Sem até dúvida. um bocadinho estar aqui a digerir esta obra, porque às vezes são muitos pensamentos que tenho na cabeça, mas ao mesmo tempo é difícil articulá-los, porque é realmente esta sensação que tu chegas ao fim e tu tens que deixar passar um tempo, ou um bom tempo, para, pronto, teres essa noção do psicológico. Portanto, tentando não estar aqui a massacrar muito no que foi a minha experiência, eu penso que é um filme que é uma recomendação, portanto recomendo desde já o filme. Tenho de ver mais filmes desta realizadora e talvez os iniciais possa também traçar se calhar alguns pontos similares, não é? E daí se calhar também enriquecer a própria experiência do que é ver as suas obras, o trabalho aqui da Ramsey. Mas aqui com este We Need to Talk About Kevin é uma abordagem muito ousada porque uma criança, ou pintar uma criança na tela desta forma, também requer muita coragem. E, portanto, acima de tudo, penso que este é um filme bastante corajoso, mas sempre ligada à realidade. A uma realidade levada ao extremo, a meu ver, apesar de, infelizmente, acontecerem certos casos destes, muito idênticos, depois que envolve até família, mas é o exercício de psicanálise que é aqui feito, portanto, durante o crescimento do personagem do Kevin, que eu penso que realmente está aqui o verdadeiro sumo deste filme, e essa tal capacidade de angustiar quem está deste lado. E isso não é fácil, ou pelo menos não é fácil fazê-lo com bases sólidas e com alguma originalidade em certos pontos, mesmo no que é alguma caracterização e trabalho de cores. Portanto, a própria Os estética. vermelhos, Sim, eu tenho muito presentes. sim, porque tinha tudo um significado esses vermelhos, não é? A Sim. questão de sangue. Semioticamente está bastante bem incorporado no filme. Está assim os momentos em que certas cenas entre o passado e o presente se articulam, e a própria banda sonora, que eu penso que tem poucos momentos, assim digamos, de destaque, mas esses pequenos momentos, uma delas é uma música do Buddy Holly, que até a primeira vez que eu ouvi foi um snippet de uma música do Deep Purple, portanto, ao vivo, e portanto, até nesse aspecto, esse lado um bocado satírico e demoníaco, como usaste a expressão, Bernardo, muito bem, até nesse aspecto, as músicas conseguem estar muito bem adequadas, conseguem encaixar-se muito bem no que é um lado um bocado sociopata da questão. Portanto, é uma experiência muito particular este We Need to Talk About Kevin, e fiquei muito contente com a minha escolha. Sabes que eu só via 2 ou 3 atores a interpretar tão bem aqui o que o Ezra Miller consegue. Que são, por exemplo, o Barry Keoghan ou o protagonista do Nitram, que é o Caleb Jones. Certo. São duas sim, personalidades que encaixavam muito bem neste tipo de personagem. Ou do Sacred Deer. É o
Ok, não o sabia. Barry Keoghan. É esse? É o Barry Pronto, Keoghan, sim. estamos em consonância, ok. O que eu penso seja um bocadinho mais assustador pelas suas características físicas é mesmo o do Nitram. Porque eu vi esse filme Sim. numa sala de cinema vazia não, porque estava lá eu. E foi uma experiência também não... Que desde já Uma lamento sala assim, teres visto sozinho, porque Posso dizer, mas estavas aqui, né? é um não sei filme que se merece seria... muito mais pessoas. Concordo perfeitamente, também é um excelente filme. Não sei se estaria ao nível do We Need to Talk About Kevin. Um bocadinho diferente, mas está, há um paralelismo na história e no lado psicológico e no desenvolvimento do personagem. Portanto, Por acaso vai dar ao uma mesmo, boa... não é? Vai Sim, culminar num ponto comum. Sim, Só muda foi o espaço. uma boa menção. Gostei. Sim, a questão da australiana, pronto, ela é uma realidade um bocadinho mais própria. Sim. Mas boa menção. Epá, são filmes que custam a digerir. Não sei se a ti aconteceu com o Nitram, mas uma pessoa sai um bocadinho abananada. Sim, é aquele género de filme que tu sais da sala um bocadinho diferente de quando entraste. Não consegues. O filme abala-te. E esse tipo de cinema sempre me interessou e é por isso que também o recomendo bastante. Nitram, que é Martin, que é no inverso, escrito ao contrário. Não Que sei tem... se tinhas reparado nesse pormenor. Sim, sim. É muito giro. É muito giro. O Nitram tem uma coisa engraçada, só mesmo E para já para fechar, passarmos para o Tiago. que tem um afeto que o Need to Talk About Kevin não tem. Portanto, Claramente. Existe. E é um Sim, acrescente que sim. pessoalmente dá um bocadinho mais de piada à obra, a meu ver. Mas acho que o Sim. Need to Talk About Kevin está muito bem assim. Sabes que o caso do Nitram, o facto de ter sido baseado numa pessoa, não é? Em Certo, alguém, sim, sim. num acontecimento No acontecimento, sim. histórico. Não me recordo se o We Need to Talk About Kevin é baseado num evento histórico. Eu acho que é só uma amálgama Sim, penso que não. de eventos que têm sido Sim, recorrentes nos Estados Unidos. Mas o Nitram é mesmo sim. aquela pessoa existe ou existiu. Não sei se está vivo, se está morto, mas é um caso muito sensível na Austrália e a própria realização trata com algum afeto e algum carinho, porque estamos a falar de humanizar um bocadinho o monstro e de perceber mais o porquê, ou melhor, o como é que é tão fácil aquelas pessoas terem acesso às armas. Não é? Era, E aqui como estamos a era. falar Porque esse caso de mass shootings. mudou a lei. Pronto. Mas é precisamente por esse lado mais. Enquanto que no We Need to Talk About Kevin há todo esse lado mais macabro, esse cinismo a vir ao de cima, no Nitram é tudo muito mais subtil e muito mais para percebermos, através de um caso em particular, um panorama geral. Como é que se instala um Sim. panorama com base num caso e humanizar esse caso, não desconstruí-lo, tanto que depois nós não vemos efetivamente o desastre a acontecer. O filme acaba precisamente aí. O Mas caso pronto, do Kevin é mais pessoal. é mais pessoal, sim. Tiago, a tua escolha, que ainda Miss Ramsey. Ora bem, justificando aquele que é o grande apelo imortalizado no título do filme, a minha escolha também recai sobre o We Need to Talk About Olha, Kevin. afinal vamos nos manter. Ok, Temos que pronto. falar tanto sobre o filme e sobre o Kevin que eu Força. quero voltar pronto, a puxar para baixo, para a terra, e deixar só aqui uma referência que estamos a celebrar o Dia Mundial do Cinema falando sobre 3 realizadores, mas facilmente as minhas 3 escolhas podiam entrar num top de 2011. É uma coincidência, mas deixo desde já Já dá o spoiler para os filmes seguintes. esse alerta. Mas sim, o We Need to Talk About Kevin. Acho que é um filme, concordando globalmente com aquilo que o Diogo disse, é um filme muito, muito cru, que passa uma mensagem de uma forma muito, digamos, não muito pacífica, digamos assim, ou muito pelo contrário, é muito expansiva, de forma macabra, e consegue-nos alertar para certos problemas, e recordando
quando tu, Bernardo, portanto, recomendaste este filme ou fizeste uma referência a este filme, se estão a pensar em ter filhos, vejam este filme e certamente mudarão de ideias. Penso que terá sido esta... Sim, foi a minha... se existe uma pílula masculina, ou melhor, esta não tem género, é esta. Pá. E, de facto, estes problemas que são demonstrados no filme, eu acho que são muito reais. Podem não ter esta dimensão dramática ou chegar a este ponto, ao que o filme chegou, ao que o Kevin chegou, mas eu acredito que existam muito e deve-nos fazer refletir sobre, por exemplo, a personagem interpretada pela Tilda, que nunca quis ser mãe, não tinha, de certa maneira, não sei se podemos... Apetência? Exato, não sei se podemos imortalizar assim, não sei se há pessoas que têm, se podemos Claro que há. universalizar dessa maneira, que eu Não, há penso só... que... há pessoas que simplesmente não... Aliás, tem sido uma problemática cada vez mais premente a questão de não só de algumas mulheres não quererem ter filhos, o que é legítimo, desde já, mas de algumas pessoas efetivamente não terem as qualidades, não ser algo inato, ser-se bom Sim, pai ou boa mãe, seja lá sem o que isso dúvida. signifique. Sem dúvida, era o que eu ia dizer, E, era mais no sentido de não ser muito fácil de definir o que é que determina ou não ter essa apetência ou não. Agora, o que é facto é que deve nos fazer refletir sobre muitas pessoas que provavelmente estariam melhores, ou muito objetivamente, estariam melhores se não fossem pais nem mães, porque podem estar a produzir um ser humano capaz, não recebendo aquilo que é necessário numa criança, e não estando aqui, obviamente, só a culpar portanto, a personagem da mãe, nem a do pai, podem não estar a dar espaço para um ser humano se desenvolver de uma forma que é precisa para chegar a uma idade adulta e tornar-se um ser humano puro, com princípios, tal como o Diogo disse, que a personagem do Kevin não tem. Agora, o que eu tenho a destacar é a realização deste filme, porque consegui conjugar, tal como o Diogo disse bem, portanto, as linhas temporais ou os saltos temporais com flashbacks de uma forma tão fluida, tão coesa e acrescentar nos momentos mais precisos, mais importantes, onde o filme parecia que estava a pedir, também de certa maneira, como o Diogo disse, uma banda sonora que vem precisamente abraçar e agarrar e multiplicar a essência desses momentos, estão aqui espelhados de uma forma muito, muito forte. Então, de um ponto de vista formal, eu acho que este filme está irrepreensível. Conjugando dentro da narrativa o motivo narrativo, que por si só é amplamente bem justificado, conseguir imortalizar mensagens, ou uma mensagem universal tão forte, tão difícil de digerir, tal como vocês estavam aí a discutir, eu acho que são só motivos de enaltecimento para este filme. Eu acho que era muito difícil, passando uma mensagem ou querendo contar esta história, contá-la de uma forma tão completa como é aqui contada no We Need to Talk About Kevin. Eu acho que isto diz muito sobre a qualidade do filme. Por fim, destacar a prestação da Tilda, que é uma atriz belíssima, é um peso pesado da indústria do cinema, apesar de ser, pronto, de ela ser magra, mas vocês percebem, levezinha, mas de facto é extraordinariamente ambivalente e adapta-se ao cinema de uma forma extraordinária, que até nos deixa refletir um bocadinho como aquela, fazendo aqui uma metáfora ou uma transposição para o mundo do futebol, o Ronaldo diz que não é ele que percebe os recordes, são os recordes que o perseguem a ele. Eu acho que é o cinema que se adapta à Tilda. E acho que essa simbiose é extraordinária e fica aqui espelhada. Por isso, sim, We Need to Talk About Kevin, aqui, portanto, destacando o filme da Ramsey, que para mim foi uma surpresa, porque o vi pela primeira vez com esta qualidade. Só finalizar mesmo. Decadência. Para mim é o filme que melhor retrata a decadência. A decadência outros, e se me permites... Na personagem da Tilda, atenção. É na uma parte... coisa, um desmoronar. Sem dúvida. Pensando, está, o tempo está a passar, a ouvir outras opiniões.
E realmente é, Mas também é outra questão, que é é, muito impactante, muito mesmo. e referes impactante, e referindo o que está a dizer, só mesmo para concluir, uma das cenas finais do filme, ou é a cena final, quando ele simplesmente diz, não sei porque é que fiz isto, ou achava que sabia, mas agora não sei, também diz muito daquela que é a decadência mental do próprio Kevin, que é, ele não sabe porque é que fez aquilo, e chega à conclusão que não o fez para nada, ou Não, fê-lo para nada. existe alguma aleatoriedade nas suas ações que provém de um caos que Interior. é interior, que provém do facto De de sempre, não desde haver. sempre. Sim, Um mas caos que foi sempre a vida dele, um caos. foi sempre. Mas isso até leva-nos para outra discussão que Pois, não é isso que vamos é ter perigoso, é aqui. perigoso. É perigoso porque epá, tenho uma tese referente a esta vaga de crianças que estão completamente endiabradas, que não conseguem, que os pais não conseguem fazer nada delas desde cedo. E isto é utilizado no cinema de terror, a meu ver, para projetar aqui uma clivagem geracional que aconteceu por causa dos adventos tecnológicos que levaram Sim. a um gap geracional tão grande entre as últimas gerações e as mais antigas, que a comunicação entre pais e filhos, que antigamente era relativamente comum, não é? Os pais tinham relativamente as mesmas Aberta, referências que os filhos, sincera, sim. e agora há um gap Mas geracional tal mais. que não é que grande parte dos pais não consegue, e depois também tem questões sociais, como o excesso de trabalho, que não consegues alocar o tempo necessário, o equilíbrio da vida laboral com a vida pessoal, não consegues alocar o tempo para tratar da criança e para brincar, vê-la crescer, ensiná-la. Isso exige muito mais tempo e empenho do que à partida um pai pode esperar. E muitas vezes conseguir definir, se me permites, Bernardo, quando é que deves estar quando é que deves dar liberdade à criança e quando é que deves estar lá para, não é Sim, para espiar, mas é nesse sim, sentido sim, de mas estar lá ali está, é a... tudo muito tenue, não há respostas É fáceis nem difícil. certas, há recomendações, mas lá está. E o cinema de terror, ok que não é de agora, o Bad Seed já vem muito lá de trás, mas houve uma vaga recente nos últimos 10, 15 anos de cinema de terror que evoca esta premissa de uma forma às vezes mais edificante do que outras e às vezes mais previsível do que outras, mas vai buscar esta premissa da desconexão entre pais e filhos, mesmo os filhos sendo muito pequenos, os pais já não conseguem fazer nada deles, porque muitas vezes os filhos ainda são pequenos, mas já têm uma linguagem, referências e formas de estar e de ser que os pais não conseguem acompanhar, porque estão Noutro E esses mundo. não convivem problemas, com as mesmas ferramentas e de forma tão ágil. e esses Pronto, problemas sempre existiram, esse afastamento, muitas vezes, frieza até entre pais e filhos. Sempre houve esses casos. Agora, como tu falaste muito bem, referiste ferramentas, e essas ferramentas é que hoje em dia tornam, digamos, essa declivagem uma coisa mais grave. Ou, exato, exato. É Ou uma mais agravante, sempre difícil existiu, de mas agora é resolver. um gap pior. muito maior de conhecimento, As de consequências podem ser experiências, piores vivências. E porque tu existe olhas um para o teu outro mundo. filho, enquanto pai, podes olhar para o teu filho e literalmente não o reconhecer. Não o reconhecer na medida em que ele, para ti, é um estranho e as suas atitudes são, lá está, quase Indefiníveis, paranormais. inexplicáveis, exato. Sim, e eu acho que o terror explora isso muito bem. E aqui o We Need to Talk About Kevin tem esses traços, mas tem um core, um núcleo muito mais dramático, mas não ignora essas vertentes. Pronto, Exato. mas isto não é um podcast sobre o We Need Sobretudo to E Talk na com versão isto, ainda About Tilda Kevin. em delírio. Bernardo, eu presumo que não escolheste o We Need to Talk About Kevin. Não, Já embora chega de se calhar Boa! falar. já Então, tenha qual foi a tua sido direção? Foi suficiente depois ou comentário. antes? Foi antes. Foi A antes. direção foi da Ramsey. Estou a brincar. Foi, mas lá está. Eu aqui fui um bocadinho. Lá está, como é meu apanágio, ir ao início e comecei pelo Ratcatcher. Corri ao ano 1999, o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, 1999. Já a Lynn Ramsey fazia grande cinema.
E duas referências muito breves, que é, no Brasil, Ratcatcher tem o nome de O Lixo e o Sonho, e no Uruguai, o filme tem um nome ainda melhor, Caçador de Ratas. De Exatamente. ratas, não é de ratos. Não, é Caçador de Ratas. Acho que isso pode levar ao erro. E eu acho que, sim, um bocadinho, pode, inclusive o Sobretudo do género. Uruguai. Não, isso Sim, leva-nos a 1973, não é, Bernardo? 1993? 73, aqui o 73? Ratcatcher, não é? Não, Acho que não. é recuamos até 73. O filme é de 99, mas a narrativa recua até 70. Sim, Glasgow. Exatamente, anos Exactly. 70, Glasgow. Sim. Estou curioso, porque eu queria tanto ver o filme, né, já que tu viste, agora Sim, quero. quer dizer, lá está, ela tornou-se reconhecida muito por causa, e justamente por causa do We Need to Talk About Kevin, mas lá está, ela aqui no Ratcatcher está num registro muito mais independente, muito mais cru, muito mais austero, e lá está, em Glasgow, na década de 70, acontece uma morte trágica de um rapaz ao pé de um canal, bastante sujo, e naquela vila parece um acontecimento mundano. Business as usual, há um pequeno funeral simbólico, mas nada muito, nenhum aparato, e o filme desenvolve-se pelos olhos de um rapaz que inicialmente tomávamos como um bully, mas cedo percebemos que ele podia ter tomado facilmente o lugar daquele falecido no canal, aquele rapaz que morreu. E porquê? Porque esse rapaz tem uma família disfuncional e negligente e não tem quaisquer perspectivas, então o rapaz lida com este estado precário daqueles que o rodeiam, ao tentar estabelecer conexões com os seus pares e ao viajar de autocarro para uma casa que ele gostava muito de viver. E no processo eu achei fascinante porque a cineasta oferece-nos aqui um pacote muito único, que é uma mistura de realismo social com realismo poético, que é algo que não é muito comum. Normalmente os cineastas quase que se especializam numa destas correntes. Mas ela aqui consegue um pacote interessante porque, por um lado, herda aqui os temas e as preocupações de cineastas como o Ken Loach e o Terence Davis. Tem essa tradição no realismo social, só que aqui ela tem uma atmosfera mais negra, é um filme todo ele muito escuro, parece que o ar está poluído, parece que não há esperança no mundo. Mas por outro lado, tem pozinhos do cinema do Terrence Malick em sequências como uma em que o rapaz brinca no campo. São momentos de luz onde o rapaz pode simplesmente ser um rapaz, ser um rapazinho, brincar às vezes consigo próprio e sem estar intrometido nas graças que o circundam. Então é esta capacidade de ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel pelos olhos de uma criança que tornam desde logo o Ratcatcher e o cinema da Lynn Ramsey, que foi a sua primeira longa-metragem, já tinha 3 curtas-metragens antes, mas aqui é onde ela coloca o pé mesmo no formato longo, e é um filme delicioso porque tem esta componente agridoce de, no seio de uma vivência onde parece não haver esperança, é um bocadinho aquela alegria e quase que inata às crianças e a capacidade de se distraírem daquilo que são as preocupações dos adultos que não é que não entendem, nem só quando lá chegarem é que vão verdadeiramente perceber. É isso que torna desde logo o Ratcatcher um filme incrível, incrível. E depois a Lynn Ramsey mostra aqui logo um aspecto que eu acho que é comum aos 3 cineastas, e eu vou já passar para o segundo, que vai ser o Steve McQueen, mas aqui eles são grandes nomes no cinema contemporâneo, não só porque têm esta capacidade de contar histórias incríveis, mas depois também contam-nas de uma forma fabulosa, de uma forma imageticamente muito rica, muito marcante, e aqui a Lynn Ramsey
consegue enquadramentos muito interessantes, planos que têm uma dialética, pá, e movimentos muito próprios, que tu consegues perceber da tridimensionalidade da vida desta nossa personagem. Imersivos. Completamente. Quando tocaste no Malik, eu fui aí que tentei associar essa questão, mesmo quando a falar do rapazinho e tudo. E da Sim. pureza. Já imaginando, ainda não vi o filme, mas a imaginar o que tu Sim. terás ter dito. E o que ele disse faz-nos lembrar, ou pelo menos faz-me lembrar a mim outro filme que irei aqui referir mais lá para o fim. Muito bem. Então, Ratcatcher. Podem começar por aí, sem problema. Muito bem, We Need to Talk About Kevin. Ótimo. Agora não estamos a dar notas para tentar acelerar isto. Não estamos a conseguir. É o que é. Mas estamos Já a falámos aqui de mencioná-los. muitos outros. Exato. Mas pronto. Mas, grande aposta, grande cineasta. De seguida, outro cineasta premiado, Steve McQueen. E agora, puxava aqui um bocadinho o fio. Tiago, qual é a tua primeira escolha? Shame on you, Bernardo. Fogo. Shame on Passaram-me me. a mim. Ok. Passaram-me a mim. Fogo. Não, estou a brincar. Aqui um trocadilho com o título do filme, Shame, também de 2011, tal como já tinha adiantado, do McQueen. Aqui com um plot bastante sui generis, na medida em que o nosso protagonista, interpretado pelo Fassbender, no fundo é viciado em sexo e basicamente vive uma vida completamente subjugada a satisfazer os seus impulsos e instintos carnais nesse sentido, tendo a ilusão de que a sua vida está organizada, mas que no seu interior está completamente dependente, subjugada a esse lado irracional da sua vida e animal, sem dúvida alguma. Tendo também aqui a importância da interpretação da Carey Mulligan, nossa conhecida de outras reviews, que interpreta a sua irmã, que é também ela também ela não, mas é uma cantora que também ela está um pouco perdida na sua vida, completamente também ela subjugada um pouco, de certa forma, se o irmão chamado Brandon está subjugado e dependente dos seus impulsos e do seu vício, a irmã é completamente dependente do irmão e revela uma dependência tal que chega a ser de tal forma tóxica a relação que eles estabelecem que eu acho que cinematograficamente o ponto da mensagem ou da submensagem ou das submensagens que o filme consegue transmitir e enaltecer e enfatizar é a relação tóxica que os dois irmãos estabelecem. Mais uma vez, destacar, e se há coisa que eu consigo, o Bernardo já tentou e conseguiu fazer uma correlação, é a forma fantástica como estes realizadores, então agora estes dois, conseguem ter uma essência de realização muito de conseguirmos entrar dentro da perspectiva do protagonista ou dos protagonistas. De que modo? Através de planos muito focados, muitas vezes planos silenciosos, em que conseguimos abraçar a dor da personagem ou das personagens e sentir exatamente qual é que é o conflito, o struggle do protagonista e conseguir abraçar as suas intenções, os seus motivos, os seus medos, etc. Então eu acho que aqui isso está espelhado de uma forma também brutal, e é mesmo esta a palavra, porque é de tal forma também neste filme, como no You Need to Talk About Kevin, a demonstração de certa forma, não é a loucura, mas a falta de sentido que o nosso protagonista tem por estar tão dependente e tão, ao mesmo tempo, dentro e fora de si mesmo, porque ele não consegue, de certa forma, conhecer-se a ele próprio, porque está tão dependente, é quase não é um ser humano com vontades, com pensamentos, com decisões,
é um ser humano que vai atrás da irracionalidade, dos impulsos. E eu acho que o trabalho que o filme faz em imortalizar isso é muito bom. Está aqui um filme mesmo com um plot completamente inusitado e sui generis. Acho que está aqui um trabalho a enaltecer, sem dúvida alguma, com uma interpretação do Fassbender que também, se eu há dias disse que enalteci o facto de um certo ator combinar com a câmara, o Fassbender é também, ele e a câmara confundem-se, de certa maneira confundem-se a meio do filme, de tal forma a qualidade deste ator. Muito bem, Bueno. muito bem. Shame. Não é vergonha Steve nenhuma McQueen. este filme, muito pelo contrário. Não. E Diogo, também tens vergonhas para nós? Ou tens prisioneiros? Ou A ouvir, sim. tens viúvos ou viúvas, neste Não, caso? Nós sabemos para onde é que isto Tens vai, fome? não é? Nós sabemos para onde é que isto vai. Não. Nós sabemos para onde é que isto vai, mas lá em casa não sabem, mas é verdade. Eu estou muito na linha do Tiago, não é? Nesse sentido também, portanto, shame. Foi Shame. um revisitar do filme, portanto eu já tinha visto este filme há uns anos atrás, já vi o Hunger, estava muito indeciso entre revisitar um dos dois, o 12 Years Slave, algo um bocadinho mais recente, um tema também interessante, viu na altura para aí umas 3 vezes, portanto não senti tanta necessidade, sim. Depois com o tempo, a passar na televisão, já o as sabes pessoas de sabem. cor, não é? Não diria tanto, mas pronto, é uma história que não me estava a apelar assim tanto. Entre estes dois acabei por ir para o Shame, pronto. Ouvindo agora o que o Tiago disse, em muitos pontos concordo, realmente é aqui um exercício muito interessante no que é um ponto de ruptura numa cidade como Nova York, um jovem, ou um jovem adulto, não é? Portanto, dá para perceber que aqui a personagem do Fassbender não tem mais de 40 anos, duvido muito, portanto estamos a falar num um personagem estilo psicopata americano, mas sem ser tão psicopata. Portanto, o lado da sociopatia não estar muito presente e ser uma pessoa realmente muito retraída e num grande conflito com a sua vida. Portanto, eu acho que o grande... passa... Se me permites, Diogo, eu Sim, acho que a grande posso. diferença para não atingir esse nível é que ele sabe que nunca está no controle. Ou nunca acha que está no controle. É por isso que ele não consegue atingir níveis de atrocidades a esse nível. São traços e de a própria personalidade conexão muito emocional. diferentes. Exatamente. Sim, que por um lado, no personagem do Fassbender existe essa carência, no personagem do Christian Bale, no Psicopata Americano, eu penso que essa carência nem é necessitada pura e simplesmente. Ou então, Não. ele consegue criar ou quebrar uma barreira que aqui o personagem do Fassbender não consegue tão facilmente, que daí depois guarda, digamos, uma espécie de frustração que se depois demonstra no lado sexual para consigo mesmo. Mas, paralelamente a isso, e tendo visto o filme agora com os olhos mais frescos, eu também sei identificar que o filme também tem, a meu ver, algumas pequenas falhas a nível narrativo, por isso mesmo, porque, como acabamos de falar agora de uma espécie de estudo de personagem, como foi o Need to Talk About Kevin, feito de outra forma, mas aqui o Shame eu penso que passa muito por aí. O Need to Talk About Kevin, tu consegues ter algo muito grande e com, digamos, fios condutores que não deixam quase pontas soltas nenhumas, ou pelo menos as que realmente são importantes. E aqui no Shame eu senti um bocadinho isso. Portanto, há aqui certas atitudes e a forma como a própria personagem de Fassbender evolui e as relações que ele vai estabelecendo ao longo desta história, eu penso que carecia de mais algumas informações, algum contexto mais de passado, para realmente ficar mais rico o ponto da vergonha em si. Portanto, mas o passado, dizes de infância? Sim, porque esta questão sexual tem muito a ver com o que é ou que foram episódios que nós vivemos e a forma como também Mas fomos desenvolvendo. Mas a irmã comenta... E é aqui que o Freud entra na sala, não é? Sim, exatamente. Aqui o Freud eu penso que ficou um bocadinho à porta. Mas Porque imagina... a irmã serve de um certo pilar, mas acaba por ser algo mais disruptivo, como tu falaste, Tiago, e bem, também de ser outra personagem perdida, portanto uma espécie de ajuda. É ou mais comentado do que um mostrado. ponto de Eu equilíbrio. percebo. É um equilíbrio que a maioria das vezes funciona, mas às vezes penso que é algo
para acrescentar mais à história, para não tornar este personagem tão solitário. Porque se fores bem a ver o que é a verdadeira evolução do personagem do Fassbender, é ele sempre na sua solidão, que está muitas vezes com outras mulheres, mas que é a mesma coisa do que não estar muitas das vezes. E Exatamente. a Ele relação, nunca está verdadeiramente com a elas. relação mais Nem pura que consigo. tu vês, que é com uma das personagens lá do trabalho dele, é quando ele não consegue até quase concretizar nada. Portanto, do que é um ponto de vista mais palpável. Sim. Portanto, é um filme sobre conflito. Portanto, a vergonha é ele mesmo ou para com ele mesmo. É. E, portanto, o que eu penso é que há uma realização bastante consistente, apesar de não ser, a meu ver, a mais, penso não é a mais rica da filmografia do Steve McQueen, apesar de não ser uma filmografia muito longa. Mas para quem viu o Hunger, penso que o Shame está um degrauzinho, meio degrau abaixo. E o que eu penso que acontece, ou o ponto mais, não diria negativo, mas menos positivo, seria mesmo esse lado narrativo que penso que fica a faltar um bocado para atingir um certo clímax do que é toda esta situação que é abordada aqui. Portanto, é um tema super pertinente, interessante até no sentido do que é este tipo de pessoas com um excelente trabalho esse que até nem é muito desmistificado, e eu penso também um bocado propositado isso, é viver numa cidade como Nova York, e como esse frenesim, portanto também falo um filme de 2011, essa questão da ocupação às vezes também leva a pessoa a sentir-se realmente muito sozinha. Portanto, o sucesso, apesar do sucesso não estar aqui espelhado, não está in your face, mas realmente não chega, e eu compreendo onde é que o McQueen quer chegar, mas por compreender isso é que eu também tenho de dizer que nesta segunda visualização acho que falta alguma coisinha aqui. E não Falta achas que o alguma coisa. final consegue compensar isso? Não acho, não. Apesar de ser interessante, não, Esse ponto é polémico do final. não acho suficiente para o que acabei de dizer. Não justifica, a meu ver. É assim, Ok. por um lado, um filme que se foca tanto em clímax, não ter um clímax, ter um final aberto, é por si só significativo, não é? Porque o próprio filme, Achas o final aberto? o final é aberto, sim. Não tem um... tens várias interpretações. Sim, mas imagina, é grande mensagem, na minha Eu posso opinião. adiantar já que o meu filme Sim. também é o Shame, portanto... Ok, ok. Não, mas Sim, o que eu quis torna dizer é. a Continuamos a discussão mais discussão. orgânica. O que eu questiono aqui é para também para levantar a questão, sem me querer alongar muito, para te deixar comentar. Mas quando eu falo em finais abertos, é um bocado. Não sabes o que vem a seguir, ou não sabes o que vem a partir dali. E eu Não acho que o sabes. final demonstra precisamente é aquela cereja no topo do bolo, pronto, do filme a dizer que ele mudou ou está a mudar, ou está a caminhar para essa mudança. Será? Aí é que está. Ou sucumbiu ou seja, o clímax dramático, o clima, né? O filme, eu há pouco disse que o filme tinha clímax, o filme tem um clímax horrível, engano-me. O que eu queria dizer é que não Ponto. tem desfecho, não é? O desfecho é aberto. Mas Tem um qual é que é desfecho. o clímax horrível? Quando, não é? E estamos no domínio dos spoilers, quando a irmã dele se mutila, não é? Ah, ok. E vemos aquele espetáculo tenebroso, é claramente para mim, um clímax, quer dizer, um clímax que, Mas portanto, dizes horrível toda a negligência para o dele, filme? horrível. Eu estava a tentar interpretar, pensei que estava Uma a dizer. negligência antecipada, até eu penso que é nisso que as coisas não correm muito bem, Não, quando narrativamente. disseste horrível, eu pensei que estava a Não, dizer que era horrível, mau para o filme. não, estou Ok, a ok. caracterizar a cena. É Ok, horrível, ok. quer dizer, Horripilante, sim. eu que lido tão bem com cenas sanguinárias, lutei para ver esta e estava Ah, sim, sim, sim. com muita impressão, estava Eu mordi a minha verdadeiramente mão, confesso, afetado. desde já. Estava afetado pelo filme, o que é um ótimo sinal. De Mas acordo, totalmente de acordo, agora que está esclarecido. sim, sim. E pronto, entrando aqui um bocadinho, se calhar, no meu comentário, é um estudo de personagem
implacável por parte do McQueen. Estes 3 cineastas têm outra coisa em comum, que é filmam de um lugar muito pessoal. É isso. E fazem filmes que poucas pessoas se atrevem a fazer. E aqui este é um estudo de personagem sobre um tema, sobre uma adição que é pouquíssimo explorada no cinema e que o Fassbender ele leva completamente o tema de cabeça, interpreta a personagem de cabeça erguida. Ele é um ator que agora está um bocado desaparecido, mas que teve ótimas interpretações aqui num período de 10 anos, mais ou menos os últimos 5 anos da década de 2000, dos Era anos um dos mais 2000. populares nessa altura, não é? Sim, e aqui também na primeira metade da década que passou, teve interpretações muito fortes, esta é uma delas. Entretanto, a sua carreira começou a desaparecer aos poucos, mas é ótimo recordar estas pérolas. E aqui o McQueen, que falaste há pouco numa coisa, Diogo, eu se calhar pego no comentário que disseste, se calhar para discordar ligeiramente, que é quando tu dizes que ele não enfatiza muito o ponto da vergonha. Não é? As cenas não nos transportam para esse sentimento. Não, transportam. Eu penso que ele podia ter desenvolvido mais para percebermos Olha, as bases, ok, as bases. Agora, eu acho in muito loco, interessante. naquelas situações, é impactante. É isso que o filme também corrói um bocadinho, não é? Nesse sentido. Mas eu aprecio mais até a forma, a sutileza como ele expressa a vergonha, que é, por exemplo, ao filmar o protagonista muitas vezes de costas, ou então tapando-lhe a cara, não é? Ou então enquadrar, planear os planos de modo a que o corpo esteja à mostra, mas a cara não. Com exceção muito nas cenas onde a sua performance sexual está evidente. Portanto, É através de pessoal e uma. impessoal ao mesmo tempo, não é? É Não, engraçado. repara, através da direção de fotografia muito meticulosamente trabalhada, ele está a comunicar esse sentimento de oculto, de um lado que ele não quer que as pessoas vejam. E depois, em contraste, quando o desempenho sexual dele está a ser mostrado completamente, quer dizer, em vez de ser uh, excitante ou apelativo, o filme transforma a sexualidade, não é? E o ato do sexo em si em algo verdadeiramente repugnante. Animalesco, sim. Animal. A questão do animalesco, o animalesco, pronto, quer dizer, Tens ok, momentos mas completamente contrários a isso. As seduções no metro com a mesma mulher, a própria Mas questão de estamos a como ele falar de atividade seduz sexual. no bar, o chefe dele quer, portanto, seduzir uma mulher e ele é que acaba por sim, estar com essa mulher numa coisa até muito rápida, muito com essa tal comunicação de olhares, portanto, também o sim, saber estar. E a meu ver, às vezes até uma falta de vergonha. Depois tem aquela situação no outro bar, quando existe a Aí, agressão do namorado. Pronto, aí ele podemos dizer que estava embriagado. Mas, ao mesmo tempo que o filme mostra muitas cenas onde a vergonha está presente, está entranhada no personagem, muitas outras vezes tu vês alguém bastante até extrovertido e à vontade no ato da sedução. E isso não é provavelmente uma pessoa muito envergonhada. sim, Portanto, mas por exemplo, no há um mas, trabalho, contraste mas ali isso faz no sentido, Diogo. trabalho no trabalho também. ou com a irmã, ele é filmado muitas vezes de costas, porque é esse lado quase de irmão de negligente que se sabe, não é? Quando tu dizes Mas que aí aquela está. questão era premeditada, Mas é por isso que eu ele gostava de sente perceber uma mais grande o passado culpa. dele. Mesmo a própria relação dele com a irmã, se tu reparares, é um bocado tóxica ou frustrante desde o início, desde o momento em que ela aparece pela primeira vez em casa dele. Logo desde o Sim, início. sim. A própria questão de ignorar as chamadas e tudo. Há ali alguma coisa que eu penso que ficou por contar. É só a única coisa que Mas será admito que isso. ainda hoje me corrói um bocadinho por dentro no shame. Que eu adorei o filme, adoro a experiência, mas eu penso que há sempre aí alguma coisa que está a faltar. Sinceramente, Ok. apesar de certos momentos terem uma magia muito própria e os vossos pontos são bastante válidos,
mas continuo a achar que há ali alguma coisa que não foi dito. Mas só o McQueen é que pode esclarecer. Shame on you, McQueen. Lá está. Eu acho que oferece o suficiente, porque mais podemos pedir sempre, não é? Mas oferece o suficiente para ser um estudo de personagem que, apesar tridimensional, pronto, é tridimensional, apesar de comunicar muito de forma visual e de verbalmente nós não termos acesso tanto a esse backstory, não é? Tanto a esse passado que porventura gostaríamos de perceber. Mas pronto, comentámos todos um bocadinho o filme, vamos avançar para a Silenziama, ok? Bem, Última Agora começas tu, Bernardo. protagonista. acho que sim. Epá, Ok, se tiver que ser, pá. ok. Então, a minha proposta é um filme que Foste ao baú, se chama... aposto. Não necessariamente. Olha, posso dizer que é o Tadinho. meu filme, que é o meu filme preferido dela. Não é o último. Não, embora esse Como é que é esteja possível? relativamente Pois. perto. Não, embora esteja relativamente perto. Já sei qual já foste. Eu vou falar do Bande de Filles, Girlhood. que em inglês Girlhood, em português Bande de Raparigas, 2014. E é um filme muito mágico. Repara, o Portrait of a Lady on Fire, eu luto para dizer qual é o melhor filme entre o Bando de Raparigas e o Retrato. Teria que... Seria uma seleção que eu tinha que me sentar muito atentamente, ver os dois filmes, porque eu tenho dúvidas em relação ao melhor, mas sei que este é o meu preferido. E imortalizo isso, se calhar, não tanto fazendo um retrato do filme, mas talvez o retrato de uma cena em específico. Eu não sei se também vos acontece, mas há certos filmes que nós parece que os evocamos na nossa memória através de uma cena específica. Sim. E aquela cena, a partir daí, lembramos-nos do filme. E para mim, É a essência do filme, às vezes. exato. E para mim, o Bande de Filles tem uma cena em particular, uma cena musicada, com a música Diamonds, da Rihanna, e é, para mim, uma das mais belas cenas no cinema, na história do cinema moderno. É uma cena simples, porém cheia, repleta, a inundar de significado, de beleza, e que me comove sempre que o vejo. Portanto, eu já vi o filme umas 3 ou 4 vezes e choro sempre, não resisto. Eu, se vir a cena isolada, também me acontece o mesmo. Porque é uma cena que... És um chorão, Bernardo. Epá, quando os filmes, de facto, quando conseguem ter estes momentos mágicos, Estou a brincar. de facto, a coisa acontece, e ainda bem. E porquê que esta cena é tão significativa? Várias razões, vou decompô-la aqui um bocadinho. Em termos da narrativa, Mas não contes demasiado. não conto demasiado, mas em termos da narrativa, nós estamos a abordar um tema de gangues no feminino, que por si só é muito único, mas toda a narrativa, todo o corpo, toda a filmografia do corpo de trabalho da Silenciama lida muito com as questões de ser mulher, e de ser mulher em contextos que se calhar são pouco trabalhados no cinema, e este é um deles, no caso de um gangue no feminino, no qual temos uma protagonista que está a hesitar em encaixar-se num gangue. E essa protagonista está a ter dificuldades na escola, está a ter dificuldades em casa, e está a virar-se, digamos que para o dark side. Será? Não sei. Of the Moon. Está aqui a negligenciar um bocadinho os estudos, está à procura de conexão, quer ligar-se aos seus pares, e está também à procura de carinho, de uma ligação, enfim, está à procura de pertença, não é? Que é um bocadinho aquilo que todos nós na adolescência queremos, é pertencer a determinados grupos, encaixar-nos, ser A aceitos. aceitação. A aceitação é fundamental. E aqui a Silenciama estuda essa questão, e através dessa cena, até ela, a personagem não estava a conseguir encaixar-se, mas
durante essa cena, é como se víssemos um rito de passagem acontecer à frente dos nossos olhos. Naquela cena, ela deixa de ser alguém à parte daquele grupo e passa a pertencer àquele grupo. Solta-se. As raparigas estão todas a dançar num hotel, com roupas roubadas, mas naquele momento o lado decadente não interessa. Interessa o facto de elas serem adolescentes, jovens, com gana e vontades e desejos e fome de viver, não é? A adolescência. E naquela cena os astros alinham-se e vemos a protagonista integrar-se. E esta integração no cinema da Celine Sciamma, ela faz com que seja mágico, um momento mágico. Então nós vibramos com a música, vibramos com o facto de ela se estar a conseguir, naquele momento, integrar. E a partir daí, o filme também muda. Né? Também a experiência dela para com aquele grupo também muda. E é engraçado porque é relativamente cedo no filme, talvez na primeira meia hora, 35, 40 minutos no máximo. Essa cena acontece. E é brilhante como é que uma cineasta com tão pouco tempo consegue, não é? Porque o filme tem cerca de 2 horas, se calhar não chega a tanto, mas ainda falta muito filme para lá dessa cena e ela cedo consegue ter este impacto em nós. Então, para mim, é absolutamente mágico. Eu estou, a partir desse momento, estou mais do que convencido de que o filme vai valer a pena e de facto depois também vale. Mas é aquela cena que eu volto vezes e vezes sem conta. Eu sou capaz de ver o filme só para conseguir ver aquela cena de novo em contexto, porque é de facto lindíssima e se ainda não viram, têm que ver. Vocês aí em casa que nos estão a ouvir, ou no carro, ou seja lá onde for, e vocês que estão aqui a fazer podcast comigo. Isso é Se não- bonito, Bernardo, E que e acho que posso dá para escrever dizer, um artigo sobre isso. posso Só dizer sobre uma cena. Tipo, a importância ou de alguma forma, desculpa Uma ter-te interrompido, cena Diogo. consegue ser disruptiva, não é? Exatamente. Num está, filme. só para dizer que está na Filmin, portanto, só aqui uma dica, Está na está na filme. Filmin, o Girlhood. Está acessível. Abri a porta ao gato. Fala. Muito bem. Olha, É estávamos a gatinho. falar essas coisas Não muito é? bonitas, mas tu já tens uma prova também excepcional, e o teu gato sabe também, uma prova excepcional 3 anos antes. Não é? Portanto, voltamos ao tal ano 2011, onde a Celine Sciamma já fez um exercício, a meu ver, também. Também foste para o 2011, tu É pá, gostas de... não vais dizer que vens atrás de mim, não é? Pá, isso é muito provável. Não é? Eu já adiantei, eu já adiantei. Pronto. Portanto, aqui não é segredo para ninguém, pegando aqui no martelo do Bernardo, a dizer que sou o moderador, não é? Portanto, não haver confusões, atenção. E ir para o Tomboy, não é? Portanto, um filme de 2011 da Celine Sciamma, nunca tinha visto, portanto, também uma realizadora que nós exploramos aqui há já algum tempo, pronto, com o destaque do Portrait of a Lady on Fire. E eu dizer que o Bernardo também já me falou deste Girlhood, estive indeciso, mas como o Tomboy estava um bocadinho mais verde na sua filmografia, eu penso também seria positivo ir um bocado mais às raízes. Mais abaixo, também é incrível. Há mais uma longa-metragem, se não me engano, não é? 2007, sim, acho eu. Pronto. Foi um ponto de equilíbrio. Agora, este Tomboy, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer realmente essa tal questão de identidade. Penso que a Celine Sciamma realmente tem uma identidade muito própria. E agora estive a ouvir o que estavas a dizer do Girlhood e há palavras realmente que consigo associar e que eu estão no ecossistema acredito, da cineasta. estão e continuarão por muito tempo, eu acredito. Sem dúvida. Porque esta sem é dúvida. mesmo a sua linha, portanto, a questão de identidade, a questão do crescer, a questão de sexo, portanto, falo aqui de masculino e feminino, como tu falaste de também género, muito bem. não é? De género. E não te fez lembrar outro filme... Fluidez de género. E não te Sim, fez neste lembrar outro Tomboy, filme que o Bernardo gosta muito? pá, ele gosta de Francês tantos. também? Epá, qual é, Bernardo? Diz-me aí. Qual é? Eu gosto muito O óbvio. Imagina, eu digo que fez filmes lembrar... franceses. Leane, Desculpa sei que tu ter-te gostas. interrompido. Estou só aqui a... Porque é uma questão no filme que me remete imediatamente para o Titano. A questão dela Ok. é indissociável. E não sei até que ponto
não se terá de formas completamente dispares, mas que tocam dispares. num ponto, não é? Tocam num ponto muito É específico. porque há ali coisas comuns em No termos Cornau é de... mais experimental, é mais violenta. E tem outros É motivos. mais Tem outras expressivo. referências também. Outro lado, um lado mais expressionista, sim, e outras referências. Naturalmente, mas só para dizer que é esse ponto de contacto que eu achei muito interessante. Sim. Agora, Tomboy. Digo já que também que é uma recomendação, sem dúvida. Não o dirias, né? Eu podia ter visto e não ser. Seria também um motivo interessante na discussão, mas realmente, pronto, É acho que giro, temos... porque eu acho que nestes cineastas nós não conseguimos não recomendar um filme. Sim, pronto, é como eu Eu vos disse. diria que recomendo a totalidade das Certo, a filmografia. Ramsey tem que Não explorar posso mais, dizer mas exato. no McQueen Ainda. também já vi quase toda a filmografia. Eu ver outra vez o Shame até deu para, pronto, dar-me aqui este sabor meio amargo, apesar de ser uma boa experiência. Esforço. Agora neste Tomboy, acho que é uma história literalmente é deliciosa. O último filme que eu tinha visto tinha sido o Petit Maman, a sua longa média-metragem, portanto uma hora, da questão de uma menina que perde a mãe, não é? E a ponto que faz com a avó, portanto, na sua imaginação De e certa forma que a reencontra. uma certa carência, assim, e a forma como reencontra, portanto, há ali uma certa magia. Neste Tomboy, a magia acontece, digamos, transpondo casos, pronto, que podem ser realmente reais, mas nessa tal questão no que é nós descobrimos a nossa identidade, os nossos gostos e onde é que nós nos inserimos. Portanto, essa questão do grupo, como tu falaste muito bem, essa necessidade de pertencermos a algo e a alguém identificarmos, mas desde tenra idade também muitas vezes somos confrontados com a diferença e com a não aceitação por parte dos outros, por sermos realmente diferentes, por pensarmos de outra forma, por nos apresentarmos de outra forma, agirmos de outra forma, vestirmos de outra forma. E é, é muito desconcertante e doce ao mesmo tempo a forma como nós vemos esta pequena rapariga que, eu sou muito sincero, foram precisos uns largos minutos para eu perceber que isso era uma rapariga ou um rapaz. Mas acho que isso é que também É torna propositado a também, não é? experiência ainda mais gratificante neste sentido. Portanto, a Lore, acho que é assim que ela se chama, Sim. né? A Lore tem uma grande necessidade de estar com alguém como ela, mas não encontra, e portanto as barreiras que ela se desafia, não só assim a si própria, mas também a quem está à sua volta, apesar de eu achar que até existe uma certa abertura neste filme. Penso que em certos artistas, se calhar, retratariam este mesmo caso com uma maior dose de violência, digamos assim, com o confronto, ou no confronto da Lore querer ser um rapaz, não é? Enquanto é uma rapariga. Mas a Celine Sciamma tem isso também muito interessante, é que ela consegue sempre, não diria que é pôr paninhos quentes, mas tratar as coisas com uma sensibilidade muito própria. Portanto, Uma leveza profunda. a questão da própria dos planos e da própria filmografia que vocês comentaram quanto aos outros filmes aqui, portanto, o filmar muito o olhar, essa questão do pessoal, do captar o pessoal, eu penso que aqui acontece muito isso. A Celine Sciamma faz isso também noutros filmes, portanto, eu ter visto o Portrait Laid on Fire e depois o Petit Maman, mais no Portrait, eu penso que isso aí é realmente notável, portanto, é uma linha, é um fio condutor que a acompanha ao longo do seu trabalho e também é interessante isso na forma como também entramos e nos interessamos pela artista em si. E agora, a nível de história, eu penso que não é uma história por aí além, digamos assim, no que é o desenvolvimento, mas é o que É sui tem. generis. É sui generis, mas é o que tem, portanto, Pode não ser... é as entrelinhas e o subtexto que contam muito. E é um filme que não é necessariamente falado, não é muito falado. Não é a É um história, filme é a forma como ela é contada. Ora, nem mais. é um filme muito pouco falado, porque aqui realmente as ações e todos estes planos e fotografias magníficas que nos são apresentados ao longo desta hora e 20 são Falam por magníficos, si. são sensíveis, são familiares, portanto também esta ligação do espectador com a obra em si, às vezes penso também é importante quando nos sentimos conectados, quando nós pensamos na nossa própria infância, portanto a forma como é contada a história também houve
a meu ver, esse cuidado por parte da realizadora em tentar aproximar quem está deste lado, portanto, o próprio espectador também se conseguir ligar com o que são as brincadeiras nos recreios, na questão dos condomínios, portanto, coisas que se calhar agora podem não ser tão comuns como eram se calhar há 20, 30 anos atrás, portanto, os telemóveis, O mundo mudou. o mundo mudou, os telemóveis também já nestas gerações já têm um grande impacto. Isto é um filme feito há 11 anos e muito mudou nestes miúdos, nestes jovens. Portugal foi campeão europeu, por exemplo. Não. Essa passa porque estamos a entrar no Mundial. Pronto. Essa passa. Mas pronto. E, Isso portanto, em si é um milagre. Isso em si é um milagre que merece ser estudado. Mas pronto. O Diogo ficou desconcertado. não, só concluindo. É a minha especialidade. Não, acho que é aqui o cartaz do filme tem There's a New Kid in Town. Isto até tem piada porque tem uma música dos Eagles. E é isso. O lado B do Hotel California. Exatamente, é logo a segunda música do álbum. E acho que é muito giro realmente aqui este retrato feito com uma pureza e uma simplicidade tal que nós percebemos que é preciso muito pouco para contar uma grande história. E o Tomboy é um excelente exemplo disso e um exemplo muito perspicaz no que é também este estudo de personagem mais jovem, mas tratado com pinças. E é esse cuidado e esse apreço da Celine Sciamma no seu cinema que a torna também uma realizadora muito interessante e apetecível, pronto, de uma forma artística. E o Petit Maman encaixa precisamente nessa descrição que fizeste mesmo agora. Encaixa, mas é curioso que se tivesse que escolher, ou se não soubesse qual é que seria o primeiro filme dela, dirias o Petit Maman? Se calhar, contudo, o Petit Maman tem uma jogada, digamos assim. Tem uma jogada. Faz toda a diferença. Que é de alguém que já tem alguma experiência. Disto, exatamente. E acho muito engraçado como ela retrata sempre a infância em si. Portanto, no filme em que tu mencionaste, mesmo no Portrait, o lado da inocência, essa inocência de criança, portanto, a criança que há em nós, um bocado desse modo, está sempre presente nas obras dela. E, portanto, isto é o grande exemplo disso. Qual foi a palavra que usaste agora em último, Diogo? Inocência, não foi? Sim. Não foi disso. Não, mas é mais... Sonante. Só queria dizer que, antes de... Apesar de tudo serem percebido que também é a minha escolha. Força, não é? começa. Qual é? Tomboy. Vai acabar em grande. Só queria dizer que eu acho que o Diogo aqui falou em inocência. Sim. Eu falei no Titã em termos de comparação micro, atenção micro, mas em termos de comparação macro, este filme está intimamente ligado também a um filme que podem ver escrita a crítica no Barrete, de minha parte, do filme The Innocents, por exemplo, que é quase o clima inicial, é quase o mesmo, é uma mudança de uma família para um novo local, a questão dos prédios, a questão de haver aquela apresentação, aquela introdução, a tentar fazer novos amigos, a questão de ser diferente e tentar se adaptar. Vejo muitas semelhanças com isso. Exatamente. A forma como a intimidade é tratada ao longo do filme. Ora, nem mais. Então, queria só deixar este apontamento muito interessante. Pelo menos na minha opinião, interessante. Relativamente ao filme, de facto, concordando na globalidade com o que disseste, um filme muito puro, novamente um filme que comunica muito nos seus silêncios, através dos seus planos. Conseguimos novamente entrar dentro da nossa protagonista e perceber o conflito interior. E de facto, como tu dizes, não é um filme extraordinariamente complexo, mas é um filme que eu acho que é difícil fazer melhor com tão pouco, entre aspas. E quando digo pouco, é algo que é muito difícil de fazer muitas vezes, que é atingir a simplicidade ou a essência da sétima arte, que é, como o Bernardo disse bem, não é a história em si, mas a forma como a comunicas, como a contas. E aqui eu acho que essa pureza, essa profundidade humana e emocional espelhada neste filme é muito forte. Então acho que é possível, e todos nós percebemos que é possível atingir mensagens brilhantes neste filme, mesmo tendo uma essência mais, se calhar, quando digo essência, ou a história centrar-se num contexto muito, muito específico
de uma criança e de todo o contexto das crianças em si, o quanto conseguimos extrair neste contexto que pode parecer pequeno, não só em dimensão dos protagonistas, mas tanto na sua simplicidade ou objetividade, neste caso, mas o que conseguimos extrair a partir daí. Então este filme consegue ser muito completo, mesmo não sendo extraordinariamente complexo. E então não podia não ser a minha escolha, completando aquele que é, lá está, também um top de 2011, curiosamente aqui em consonância com o Diogo. De facto, o passaporte, sem dúvida alguma, para ver já estava avisado disso, não só pelos filmes que vi dela, mas também pelo Bernardo, sobretudo, mas um passaporte para ver os restantes filmes dela, sem dúvida alguma. Muito bem. Pronto. E Qual assim é o terminamos. Só recomendações. Só recomendações, na essência. O próximo quê? Próximo realizador. Ai não, já acabou, não é? Já acabou. Isto já vai longo. Nós já apontar assim para 40 minutos, 40 Vezes pipico, dois. e se calhar, pronto. Está à vista. Entusiasmamos-nos. Entusiasmamos-nos. É para isso que cá faz estamos. parte. Exato. E espero que tenham vibrado tanto como nós vibrámos. E vejam Não os ficou filmes. mais nada por dizer, a não ser, precisamente, a arte somos nós. São vocês. E parabéns ao cinema. E parabéns ao cinema, que esteja cá durante mais 120 e picos anos. Milhões de anos. E que nós estaremos aqui também. Exatamente. 120 e poucos anos. Fósseis, já. É experiência, mas só assim é que conseguimos atingir Experiência é conhecimento, tal como dizia Jorge Jesus, experiência é conhecimento. E vice-versa. E com esta citação de um grande pensador nacional, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, pessoal.